Se tem uma coisa que é muito comum em Ben 10 é o Omnitrix dar pro Ben o alien errado. Só que nem sempre isso é um problema, já que o Ben é muito bom em se virar com o que ele recebe. Eu sou o Viniverso e hoje vamos ver aqui 7 vezes que o Ben salvou o dia, mesmo utilizando o alien errado. E é óbvio que o primeiro exemplo que a gente tem que dar aqui é da primeira vez que o Omnitrix deu o alien errado pro Ben, que é no episódio O Kraken, onde está acontecendo um ataque do Kraken no lago e o Ben pensa em virar o aquático para conseguir resgatar as pessoas e lidar com o monstro. Só que o Omnitrix tem outros planos e dá para ele o XLR8. Por sorte, o XLR8 consegue correr rápido o suficiente para andar por cima da água, então ele consegue pegar as pessoas e levar até a terra firme. Além disso, ele também consegue fazer um tornado na água para espantar o Kraken que estava atacando o barco dos amigos do mar. Só que ele não consegue impedir o Kraken de levar o caixote deles, mas ainda assim é uma vitória, considerando que no caixote tinha os ovos do Kraken, então é o correto que ela conseguisse pegar os ovos de volta. Dá pra dizer que nesse momento tudo terminou bem. Seguimos então para o episódio Verdade, que é quando o Vomax finalmente conta o que era ser o encanador e o que exatamente ele fazia no passado. E também conhecemos um de seus antigos parceiros, o Phil, que está utilizando um projetor de nulidade para trazer aliens para que ele possa derrotá-los e ganhar fama e dinheiro com isso. E próximo ao fim do episódio, ele sequestrou a Gwen, e no meio da perseguição, o Phil libera um dos guardiões do nulificador. O Ben então quer virar o Quatro Braços, mas acaba virando o Massa Cinzenta, quando ele diz que disse músculo e não minúsculo. Mas mesmo assim, o Massa Cinzenta pula para cima do guardião e, utilizando seu conhecimento, ele consegue controlar o guardião segurando em alguns de seus pelos e faz com que ele caia em cima do carro do Phil, que perde o controle e bate no canto da ponte. O Phil até tenta convencer o Ben a se juntar a ele, mas é claro que ele não vai aceitar, e só resta ao Phil então enviar o Ben até o nulificador. E graças à ajuda da Gwen, ele consegue refletir o raio com o retrovisor e acaba enviando o Phil para nulidade. Tá que nesse caso aqui ele teve a ajuda da Gwen, mas não dá pra dizer que o Massa Cinzenta se saiu muito bem lidando com o guardião. Mas tudo bem, eu vou trazer um momento bônus aqui do episódio. Eles se escondem no fundo, onde eles estão num hotel submarino de um dos amigos do Vomax, e lá um dos funcionários acaba tendo um problema. Devido a um pico de energia, uma das turbinas começa a girar mais rápido e começa a sugar ele, e isso é um grande problema. Ele acaba ficando preso por um cabo, mas isso não vai salvá-lo dos tubarões que estão a caminho. O Ben então vai virar o aquático para salvar ele, só que acaba virando um Massa Cinzenta de novo. Mesmo assim, ele se joga na água e nada até o local. Ele se segura em um tubarão e dá alguns socos nele para trocar ele de rota, fazendo um tubarão atacar o outro, e assim eles vão embora. Enquanto isso, a equipe do hotel consegue reverter a turbina e eles saem de lá em segurança. Mas eu sinto que eu me avancei demais e vamos voltar um episódio, má sorte, o episódio que temos a volta do Rex e também a primeira aparição da Encantriz. E aqui o Rex ele quer recriar os amuletos de Bezel que tinham sido destruídos. E perto do final, o Ben está lutando contra ele e vai se transformar no Quatro Braços, mas acaba virando o Cipó Selvagem, o que acabou até sendo bem útil, já que ele estava caindo da hoverboard, já que ele consegue se pendurar e se balançar até a hoverboard novamente para enfrentar o Rex. Os dois caem em cima do prédio novamente e a Encantriz acaba explodindo um pedaço do trilho que o Vomax e a Gwen estavam, e isso faz com que o Cipó Selvagem tenha que resgatar os dois, e enquanto isso a Encantriz trai o Rex, dizendo que só estava usando ele para realizar o ritual e agora ela ia ficar com os amuletos. Mas felizmente a Gwen pega o Cajado das Eras e consegue realizar um disparo mágico com ele, já deixando aí os primeiros indícios de que a Gwen seria uma mestra da magia, e ela derruba a Encantriz. E para evitar que os amuletos caiam em mãos erradas, o Cipó Selvagem se estica e os destrói novamente, o que faz com que a magia no ambiente seja absorvida, enfraquecendo a Encantriz, o Rex e também o amuleto que sobrou. E agora seguimos para Ben 10 Força Alienígena, e é um bom momento para você deixar o like aí no vídeo. Pularemos diretamente para o episódio Inferno, episódio onde o Vulcanos comprou a Terra e vai explodir o núcleo para fazer o planeta ficar mais parecido com o planeta natal dele. Ou seja, o Ben tem que dar um jeito de impedir a bomba de chegar até lá. O plano dele é virar o Anormossauro, que é um alien forte, para conseguir segurar a bomba.
Só que ele acaba virando o Arraia-Jato, inclusive é bem engraçado que ele grita Enormossauro, mesmo tendo virado outro alien. De fato, isso é algo bem raro de acontecer. De qualquer forma, a bomba é lançada e ele tem que ir atrás dela, ainda bem que o Arraia-Jato é bem rápido e consegue alcançar. Então resta ele atirar nela com os seus neurochoques para explodi-la antes que ela atinja o núcleo. E é isso que ele faz, e depois consegue sair de lá rapidamente antes de ser afetado pela explosão. Embora era até capaz que o Arraia-Jato conseguisse segurar a bomba, já que a gente viu que ele é um tanto forte, como no episódio de Imitação Barata que deu uma luta do Ben contra o Albedo e o Arraia-Jato consegue segurar o Enormossauro. E tem até o Ben Supremo que para segurar uma nave que tá caindo, ele vira o Arraia-Jato, então teoricamente aquela força é do próprio Arraia-Jato. Mas ainda assim, destruir a bomba talvez foi até um jeito mais eficiente de lidar com o problema. E falando de problema, ainda nessa temporada temos o episódio Cubo Problema, onde temos aquele cubo alienígena que é uma tecnologia acima de nível 20 de seres extradimensionais chamados Naligianos. E esse cubo é um brinquedo para crianças dessa espécie e é capaz de copiar coisas à sua volta, então se você atacar o cubo, ele vai te atacar utilizando seus próprios poderes. Mas não só isso, o cubo também pode fundir habilidades, fazendo uma fusão do Fogo-Fato, Enormossauro e Macaco-Aranha. E o Ben quer virar um Enormossauro para tentar lidar com isso, mas sinceramente a gente sabe que não seria uma boa ideia. Ainda bem que o Omnitrix faz ele virar outro alien, virando o Estrela Polar, que é uma opção bem mais viável. A partir daí, o Ben, a Gwen e o Kevin precisam dar um jeito de expor o núcleo dele. Eles conseguem derrubar a máquina depois de atacar de diversas formas, e o Kevin tenta atacar o núcleo, mas logo é repelido, porém ele conseguiu criar uma rachadura, e é isso que eles vão usar. O Estrela Polar então começa a tentar abrir essa rachadura mais ainda, mas é bem difícil devido à regeneração do cubo. Ele dá tudo de si e a Gwen consegue puxar o núcleo no tempo que eles têm. E assim a máquina se desmonta e o cubo é derrotado, só faltando o Ben destruí-lo. Só que antes disso, a mãe Naligiana chega para buscar o brinquedo do filho. Partimos então para a supremacia alienígena do episódio Hora do Herói, onde temos o Capitão Inimigo com inveja do Ben e ele sequestra a Jennifer Nocturne e a Julie para fazer ele escolher quem ele quer salvar. Ele escolhe salvar a Julie, mas com a ajuda da Gwen e do Kevin, eles conseguem salvar todo mundo. Só que o Capitão Inimigo não tá satisfeito e ele quer continuar lutando. E cada vez que ele usa o laser de sua armadura, ela se aquece e a cada momento ela tá mais próxima de explodir. E para impedir isso, o Ben tem que dar um jeito de resfriar ela. Ele transforma do Gosma para o Ameaça Aquática, mas diz que queria ter virado o Friagem. E de fato, ambos conseguiriam lidar com a situação. E até a gente vê um pouco mais dos poderes da Ameaça Aquática sem ser só jogar água. Primeiro ele joga água gelada, e depois utiliza sua outra habilidade de absorver a umidade do ar, o que racha a armadura inteira. E é claro que o Ben tá todo bravo e parte pro soco, destruindo a armadura na porrada. Depois até mesmo se transformando e falando pro Capitão Inimigo que não é pela fama, e sim pelas pessoas. Algo que o Ben tem que reaprender algumas vezes na série também. E agora vamos dar uma puladinha em Omniverse, no episódio Um Choque do Passado. Aqui eu até separei dois momentos. Um mais perto do início, quando o Ben e o Hulk estão patrulhando pela noite e acabam encontrando o Corvo, que é um dos capangas do Fistrick, e ele saca uma tecnologia que não é da Terra. Eles vão atrás dele e ele foge em um carro. Para ir mais rápido, o Ben quer virar o Friagem para atravessar os prédios, só que ele acaba virando chama e dá de cara do prédio, é uma cena até bem engraçada. Depois disso, ele sai voando por cima dos prédios e consegue alcançar o carro do Corvo, e o Hulk pega o proto-caminhão e vai atrás deles também. No fim das coisas, a única coisa que o Ben faz aqui é estourar um dos pneus e destransformar, e o Hulk lida com o resto conseguindo capturar o Corvo, e eles descobrem que ele estava utilizando o Megawatts para energizar seu carro e também seu celular, e era basicamente isso que o Fistrick estava fazendo. Ele estava coletando Megawatts para energizar suas máquinas, principalmente a mecha armadura reforçada de classe 12, que o Ben quer virar o Quatro Braços para enfrentar. Ele seleciona o Quatro Braços no Omnitrix, mas acaba virando um novo alien, o Gravataque, que na verdade é um alien até bem melhor. Ele leva alguns ataques e percebe que é bem resistente e logo descobre seus poderes gravitacionais. Como é a primeira vez usando o alien, ele não vai fazer muito e também vai ter muita ajuda do Hulk. Então a maioria das coisas que o Gravataque vai fazer vai ser segurar o Fistrick no chão ou no ar, além de jogar ele na água para enfraquecer a armadura,
pra no fim o Hulk utilizar a proto-arma pra conseguir soltar os megawatts que estavam energizando ela. Mas não é só isso, como último recurso ele solta diversos mísseis que entram na órbita do Gravatac e ficam rodando em volta dele. E aí ele usa essa nova habilidade que ele descobriu pra botar o Fistrick em sua órbita também, arremessá-lo e depois arremessar os mísseis em cima dele. No caso a armadura, né? Porque se fosse em cima só do Fistrick ele não ia sair de lá muito bem. Enfim, essas foram as cenas que eu separei pra vocês. Diz aí nos comentários o que você achou, se tem mais alguma que você acha que deveria ter aparecido pra uma possível parte 2. Também se quiser apoiar o canal, se inscreve aí. E se quiser apoiar mais ainda, considere virar membro que ganha alguns benefícios. E como a gente falou do Ben salvando o dia mesmo com o alien errado, aí na tela vai estar um vídeo que eu tento contar quantas vezes o Ben salvou a Terra e o universo.